everyone, welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Estamos aqui com a nossa review, que não vai ser uma revisão. A gente vai ter aqui umas dicas para você que um dia vai enfrentar essa querida e temida prova chamada Enem. Mas até lá tem chão, tem muito tempo para você se preparar e ficar ok na hora de fazer. A gente viu nessa aula passada sobre 3 técnicas de leitura que são fáceis de aplicar, afinal de contas a gente já aplica naturalmente na nossa vida, que são elas: prediction, né? Que é o ato de você prever, também conhecida como assumption, que é você prever, fazer inferências do que significa aquele texto, baseado em certas coisas como pistas tipográficas, usando aí o seu conhecimento de mundo, você prestar atenção no layout do texto, títulos, subtítulos. Então, antes mesmo de você ler o texto, ainda mais se for um artigo, né, com muita informação, você faz esse início de inferência. Isso até ajuda muito, por exemplo, uma pessoa a... Cara, quero ler um texto, mas não sei qual texto eu vou ler. Então, ela vai aos poucos vendo se aquele texto vai interessar ela ou não para a leitura. Isso numa outra seara, né? Sem ser de questão de prova de Enem. Então, você às vezes assim, passa ali o olho num texto, vamos ver se isso aqui vai me interessar, qual é o assunto. Aí a gente tem o costume de fazer isso. Então, é você fazer uma prediction do que se trata aquilo ali para ver se aquilo vai te interessar. A segunda coisa, que é a segunda técnica de leitura, é a técnica de skimming, que é diferente da técnica de scanning. É diferente em que sentido? O skimming, ele é essa leitura que você faz para obter a ideia central do texto, a ideia geral, do que basicamente o texto fala. Então, basicamente, para enunciados que te pede perguntas não tão específicas, ou então para você já saber do que se trata um texto antes mesmo de começar a ler. Para isso, você tem algumas técnicas lá, como ler título, subtítulo também, o primeiro parágrafo, o último parágrafo, meio, né, ali do texto também, para você ter uma ideia do que vai se tratar o texto e do que o outro parágrafo vai começar a falar também. E o scanning, que foi a última técnica de leitura, que é essa técnica que vai te ajudar a fazer o quê? Ela vai te ajudar a procurar informações mais específicas. Então, é uma técnica onde você passa um olho rápido, que nem, por exemplo, procurar um dicionário. Quando você procura num dicionário, você procura uma palavra específica. Você não passa o olho rapidão assim, procurando exatamente isso. A técnica de scanning, você passar esse olho de forma rápida até atrás da sua informação que é específica. Certo? Tudo isso você já faz naturalmente, só não sabe o nome disso. Aqui atrás de mim, coloca aqui para... Acredito que você só não sabia o nome disso, não sei se você também já tinha essa informação antes. Se tinha, muito bem, fico feliz. Aula 45, o título foi Let's Read the World. Na verdade, esse título está errado agora que eu vi. Ele está errado, tem um L a mais ali, tá? Desconsidere esse L aqui, esse L tá doido aqui. Não tinha visto ele não. Let's Read the World. Não tem esse L, tá? Esse L tá aqui, não sei porquê. Sai daqui, L. Saiu. Então, olha só. Aqui eu dei umas dicas para você na sua querida prova. Aí vamos falar rapidinho? Quando você chegar lá na prova do Enem, até mesmo antes, você pode fazer como treineiro. É interessante que você faça como treineiro. Treinar antes do seu dia, porque é uma prova tensa, uma prova, né, dá toda uma emoção a mais. Então, assim, é interessante que você pratique antes de fazer aquele que você realmente espera passar. Então, ó, leia as questões antes de ir ao texto, assim você terá a ideia do assunto geral, sempre enunciado, leia o enunciado antes de tudo. Antes, na verdade, você vai identificar o gênero textual, depois você vai ler o enunciado. Observe a tipografia, né? Títulos, gráficos, símbolos, tabelas, ilustrações, etc. são muito importantes no processo de inferência, naquela questão lá da prediction, você inferir o significado do texto. Identificar as palavras cognatas. As cognatas elas facilitam a compreensão do texto. Cuidado com os falsos cognatos. Tá? Identificar palavras conhecidas, aquelas que você aprendeu com outras leituras, não precisam ser cognatas. Mas eu já aprendi essa palavra aqui, ela significa isso. Eu já aprendi essa expressão, significa isso. Porque a interpretação de texto não é só usar a técnica de leitura, não, tá? Você também tem que ter conhecimento, vocabulário, gramatical, caso contrário fica difícil. Responda as questões de acordo com o texto. Às vezes o seu conhecimento prévio do assunto pode ajudar, mas sempre verifique as informações antes de marcar a alternativa. Tudo bem? Sempre, mesmo com você tendo conhecimento, verifique sempre antes.
E é isso, gente. Chegou a atividade de sala. Temos 3 questões retiradas do Enem. Tá fácil. São questões até antigas. E você vai se dar bem. Be right back. We're back. Estamos de volta. And let's correct. Let's go. Vamos tirar nossas questions, nossas dúvidas. Olha aí, ó. Começamos com a primeira questão. Questão de 2018. Eita, tem um tempinho. Mas essa questão eu acho legal. Eu gosto dela. Primeiro porque ela é uma questão que tem aí 2 tipos de linguagem. Apesar da linguagem não verbal não nos ajudarmos, ou não nos ajudar, eita, que eu falei errado aqui, não nos ajudar, eita, que o português aqui deu tchau pra mim, já até me corrigi. A linguagem verbal não nos ajuda mesmo aqui não, mas é interessante de qualquer forma, melhor do que só ter o texto, né? Porque a gente olha ali para a imagem, meio que dá um acalento no nosso coração. Então, você tem aí uma conversa, você vê que, assim, imagina, eu estou fazendo a minha prova, eu ainda não li o enunciado, a primeira coisa que eu leio é o texto, eu vejo aqui, eu já abro meu olho e vejo, são 2 rapazes andando, conversando, eu tenho aqui, abre aspas, fecha aspas, então é alguém que está falando alguma coisa. Daí eu vou lá para minha informação. Qual é a informação? No cartoon, a gente sabe que é um cartoon. Ah, tá. Não é uma tirinha. Por que não é uma tirinha? Porque uma tirinha teria mais de um quadrinho, tá? Mas eu não sei por que meu slide está cheio de animação, mas vamos lá. Uma tirinha tem mais de um quadrinho. Então, aqui, naturalmente, é um cartoon. Ah, é um cartoon, então tem que esperar. O que eu espero de um cartoon? Eu espero humor, eu espero aí uma questão também de crítica social, muito carregado, também de crítica social. Então, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade, ou seja, uma crítica social, né? Detalhe. De a sociedade exigir do adolescente que? 2 pontos. Então, o que a sociedade exige do adolescente? Isso também serve aí para colocar o meu conhecimento de mundo em prática. Porque eu faço parte da sociedade, eu já fui adolescente, você é adolescente, então juntar tudo a gente tem uma ideia. Então, se aposente prematuramente. Gente, ninguém na sociedade está pedindo para o adolescente se aposentar prematuramente. Se nem o idoso consegue, imagina o adolescente. Então, a gente sabe que isso aqui é out of reality, fora da realidade. E, na verdade, eu falei que fora da realidade, coloquei um certo. Não, é um X. Eu já tiro essa alternativa sem ler o texto, porque eu estou usando meu conhecimento de mundo, tá? Estude aplicadamente. Faz sentido, né? Deixarei ela aí. Amadureça precocemente. Também não tenho certeza, vou deixá-la aí. Se forme rapidamente. Bem, na minha opinião, se formar rapidamente é meio estranho, porque você tem ali 1 ano para entrar em cada tempo de momento na escolar. Você entra com tal idade na primeira série, no caso, 1º ano do 1º grau, você entra, né? Cada um tem a idade ali para entrar. Então, não sei se formar rapidamente é algo que a sociedade queira. Na letra E, ouça atentamente. A mim, essa questão do ouvir atentamente é uma coisa assim que fica meio vaga para mim. Então, mas eu também ainda deixo ela aí, mas eu sei que a letra A não faz o menor sentido. Então, fica B, a C, a D e a E. Aí lá no texto eu tenho a seguinte informação. Abre aspas. When I was 5, quando eu tinha 5 anos, é claro que eu já vou traduzindo para vocês, porque vocês já fizeram, vocês já aplicaram aí a técnica, vocês já fizeram tudo isso. Então, já vou aqui para questão de traduzir tudo. Quando eu tinha 5, everyone told me to be a big boy. Então, olha só como é a estrutura de to be, né? Temos aqui a palavra big boy, que todo mundo conhece, que é garoto grande, ou seja, o que é garoto grande? Não é porque ele tem que ser alto, não. É aquela questão do menino ser, né, mais maduro, né? Meio com 5 anos, ou seja, amadurecer, né? Menino com 5, mas é um homenzinho, já existe muito isso
na sociedade, né? O menino faz 5 anos até é um homenzinho. Que é um homenzinho? Uma criança, gente. Como assim? Não é um homenzinho, não. Aquilo é uma criança. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um garoto grande. Não no tamanho, mas assim na questão de comportamento. When I was 10, quando eu tinha 10, no caso 5 anos a mais, they told me I should be more mature. Aí você tem a palavra mature aqui, que é maduro. Quando eu tinha 10, eles me disseram que eu deveria, olha o should aqui, esse modal, eu deveria ser mais maduro. Now, they say it's time to start acting like an adult. Agora eles dizem que é hora de eu começar a agir como adulto. Então você tem aqui as palavras, mesmo que você não conheça todas as palavras, você tem big boy no final, você tem mature, que dá para ver que é maduro, você tem adult, que dá para ver que é adulto porque são cognatos, você tem aqui big boy, que dá para traduzir como garoto grande. Aí lá no final, que talvez você não entenda muito, que está dizendo aqui, at this rate, essa questão do at this rate vai significar essa ideia de esse ponto, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Aí ele fala o seguinte, engraçado, que ele diz que at this rate, né, nesse ponto, I'll be eligible, que é você elegível, para o Social Security, que dá também para traduzir, que é o quê? O seguro social. O que é o seguro social? É o INSS. O que o INSS faz? Ele faz o quê? Ele aposenta, né? Também, não somente aposenta, como outras coisas também, as pessoas. Então, assim, ele está criticando aí que as pessoas querem que ele seja um garoto grande com 5 anos, depois maduro, depois que era hora de começar a agir como adulto, na adolescência. Então, né, nesse ponto, eu estarei, estarei elegível, né, ou seja, uma pessoa que pode se aposentar, né, para seguro social antes de eu me graduar no quê? No ensino médio. Before I graduate from high school. Então, ele realmente está criticando o comportamento, no caso da sociedade, que pede para que ele o quê? Amadureça precocemente. Ele é um adolescente. Ele vai amadurecer no momento, né, que ele tem que amadurecer. Então, a resposta é a letra C, que muita gente pode até achar, mas eu não acho que a sociedade pede isso. Mas sim, acontece isso sim, amadurecer precocemente. Lá na 2, você viu aí que temos linguagens, temos aí uma espécie de tabelinha, não é nem tabela, não sei como é que eu posso chamar isso aqui, mas você tem imagens que te indicam aí alguma coisa e você tem as palavras em inglês. E essas palavras em inglês, elas são palavras que são muito parecidas com o português. Dá para traduzir. Essa aqui é uma das questões mais fáceis do Enem. Na minha opinião, eu acho que eu nem precisava ler isso aqui para responder essa questão de objetivos do milênio. Goals é objetivo. E a gente sabe que é objetivo do milênio porque fala aqui, ó. Definida pelos países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio, os objetivos do milênio, as metas de desenvolvimento do milênio, porque objetivo e meta são sinônimos, a gente só não tem a palavra desenvolvimento lá, mas temos a palavra milênio, envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. 8 objetivos, termina aqui. Apesar da diversidade cultural, ou seja, das diferenças culturais, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles, não é dóia não, tá? É 2, eu não sei porque tá dóia aqui, sendo 2 deles. De todos os problemas que temos aqui, que são esses objetivos, que são problemas, né? Problemas, todos esses aqui são problemas que em 2015 as pessoas queriam, lá na ONU, queriam erradicar. 2 desses problemas são comuns ao mundo todo, ou seja, 2, o mundo todo, até os países assim, mais avançados, também tem problemas com essas 2 situações. Na minha opinião, não precisaria ler aquilo ali, para quem tem conhecimento de mundo. Vamos lá ver quais são os problemas.
combate à AIDS e a melhoria de ensino universitário. Você acha que melhoria de ensino universitário acontece em todos os países? Preciso todos os países melhorar o ensino universitário? Acredito que não. A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. Bem, também não me parece um problema comum para todo mundo. A promoção da igualdade de gênero e a erradicação da pobreza. Cara, tem um aqui que chama muita atenção, que é a erradicação da pobreza. A pobreza existe no mundo todo. Então, com certeza, é comum ao mundo todo a erradicação da pobreza. Promoção da igualdade de gêneros, a meu ver, também é um problema comum ao mundo todo, né? Principalmente a questão da pobreza, porque chama mais atenção. Na letra D, a parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. Então, você tem aqui várias alternativas e eu, sinceramente, diria que a letra C é a que é a resposta correta, porque você tem aqui pobreza, você já sabe que é comum ao mundo todo. Mesmo que você não concorde com a questão do gênero, a questão da pobreza é comum ao mundo todo. Nem precisaria ler. Mas temos aqui, ó, eradicate extreme poverty and hunger, ou seja, erradicar a pobreza extrema e a fome. Achieve Universal Primary Education, né? Atingir a educação primária universal. Promote Gender Equality and Empower Women. Promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Reduce Child Mortality, que é a questão de quê? De reduzir a mortalidade infantil. Improve Maternal Health, melhorar aí a saúde maternal das mães, né? Grávidas. Combat HIV/AIDS, né, combater o HIV, malaria and other diseases, malária e outras doenças. Ensure environmental sustainability, que é essa questão de você garantir a sustentabilidade ambiental. E a Global Partnership for Development. Então, fazer essa questão aí da parceria de desenvolvimento global. Bem, aqui, na verdade, as palavras em inglês é só mesmo, né, são fáceis porque você tem aqui todas as imagens que indicam, né, cada um desses problemas, que dá muito bem para entender o que cada imagem fala. E aí a gente tem aqui como resposta exatamente a letra C. Essa aqui eu acredito que todo mundo deve ter acertado, né? Porque a letra C tá aí, ó, promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Gente, isso aqui é comum ao mundo todo. E para quem não sabe também, isso aqui. Então, problema lá de 2015. Essa estava muito fácil. E para finalizar, número 3, olha só, questão 3, Enem 2017. Temos aí uma imagem, né, tem uma imagem que não está muito boa, mas essa imagem também caiu na prova, ruim desse jeito. Aparentemente, para quem não sabe, isso que é um óleo jogado na estrada, um parafuso. Temos essa imagem e essa informação aqui. Nesse texto publicitário, então, aí é uma propaganda. Olha aí, ó, uma propaganda, esse gênero que eu trouxe lá na aula de gêneros textuais. Caiu numa prova do Enem lá de 2017. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais, que é o quê? A imagem não verbal e as palavras, né? Que são os recursos verbais. Para transmitir a mensagem. Ao associar, olha só o que ele fala, os termos any place e regret, associar essas duas palavras à imagem, certo? Do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, você tem que fazer o quê? Associar as palavras any place, que você aprendeu comigo aqui no primeiro ano, na aula de pronomes indefinidos. Você aprendeu comigo a palavra any, talvez não a palavra place, mas quando se junta com any, place é lugar, então fica qualquer lugar. E, porque é uma frase afirmativa aqui, então vai ter sentido de qualquer. Quando o any é usado em frases afirmativas, ele vai dar esse sentido de qualquer. E a palavra regret, que para quem não sabe é arrepender, juntamente com a imagem. Então, a imagem de quê? É um óleo na estrada. É um óleo na estrada com parafuso. Então, olha só. Take your car just any place for an oil change. Olha aqui a palavra óleo aqui. Dá para reconhecer. And you may regret it down the road. Ou seja, nas alternativas eu tenho a preservação do meio ambiente. Escolha da empresa certa.
manutenção do motor, consistência do produto, conservação do carro. Uma dica, é um texto publicitário, é uma propaganda. O que a propaganda quer de você? Ela quer vender alguma coisa, dependendo da propaganda, né? Porque pode ser uma propaganda de uma espécie de uma campanha para parar de fumar, parar de fazer alguma coisa, uma campanha para incentivar algo. Aqui não, é um texto publicitário, é uma propaganda mesmo, nesse sentido de te vender algo. Então, o que chama atenção é exatamente a questão da escolha da empresa certa. Já me chamaria atenção isso aí. Porque eu tenho aqui uma imagem onde eu tenho óleo na estrada, mesmo que eu não conheça as palavras any place e não conheça a palavra regret, isso já me chama atenção, porque eu tenho a palavra carro aqui, eu tenho a palavra óleo e eu tenho a palavra road, para quem não sabe, que é estrada. Então, aparentemente, aconteceu alguma coisa errada e o óleo saiu pela estrada. Então, na minha cabeça, seria aquela alternativa. Será que é? Na tradução, leve o seu carro para qualquer lugar, em qualquer lugar para a troca de óleo, e você pode se arrepender na estrada. Olha o verbo may aqui, falando de possibilidade. E você pode se arrepender na estrada. E é justamente isso, escolha da empresa correta. Ou seja, você vai numa empresa qualquer para trocar seu óleo, lá no meio da estrada você tem um óleo vazado e você vai se arrepender. É isso. Fácil, né? Bem, pelo menos eu acho. Espero que vocês também tenham achado. Referências estão aí para vocês. E finalizamos a nossa aula de Reading Strategies. Espero que vocês tenham feito essas questões, essas 3 questões. Acertado, quem não acertou tá tudo bem. Temos muito tempo ainda para a gente fazer nossos treinos. E eu vejo vocês numa próxima oportunidade. See you next class.